Vamos lá, vamos falar um pouco do mercado, porque o que não está bonito é o Ibovespa. 1,86% de queda, 159.466 pontos. Ata do Copom. E aí eu queria lhe perguntar, falando em namoro, por que eu puxei o namoradinho do Brasil? Vou te falar. Porque eu criei hoje um termo que é a expectativa platônica do mercado. E qual que é a expectativa platônica? O mercado ficou nessa ilusão, né, como diria Grupo Molejo, não era amor, era cilada, de que aconteceria um corte em janeiro. Um corte em janeiro. Você acha que o mercado estava aí, uma lógica platônica, tentando namorar esse mercado, tentando namorar esse corte de taxa de juros, e aí hoje ele tomou aquele fora, falou assim, não, bebê, eu tenho alguém para ir comigo no baile, e o baile vai ser só em março? Quem sou eu para dizer que o mercado estava errado e a gente estava certo? Você tem 2 pontos aí. Primeiro, a última ata do cupom, não a que saiu hoje, a última ata do cupom, falava que a taxa de juros ia ficar alta por período bastante prolongado. Bastante prolongado não é um mês, não são 2 meses, são mais do que isso. E aí saiu o PIB do terceiro trimestre e nós crescemos 0,1. Puxa, já crescemos 0,1, vai acabar. Não, política monetária trabalha com lag. Você não pode dar esse cavalo de pau. Quem dá cavalo de pau, geralmente, e pode expandir o PIB de uma hora para outra rapidamente, é a política fiscal. Política monetária, ela tem uma defasagem. Então ainda vamos ter queda no PIB. E vamos ser honestos, gente. O Banco Central, não adianta brigar. Ele tem o diabo de uma meta de inflação que é 3%, não é 4,5%. Só em novembro, depois de 12 meses, que nós chegamos no teto da meta. 4,46, se eu não me engano, foi em novembro. Mas de outubro a outubro ficamos acima do teto da meta. E as expectativas ainda estão desancoradas. Você pode dizer, mas a meta é muito draconiana. Ora, então discuta com o Conselho Monetário Nacional. Vamos mudar a meta. Não faça isso. Maurício Macri na Argentina mudou a meta e tomou um ataque especulativo. Não faça isso. Pode mudar para 2028, 2029, etc. Ou tivesse pensado antes e teria feito uma meta um pouquinho mais flexível para 4%, mas mudar a meta agora... mas o Brasil não é uma meta... Gente, é a mesma coisa que eu falar. Se você mudar a meta agora, o que vai acontecer? Vocês são agentes, nós somos agentes racionais. Obviamente que eu vou pensar, já que você mudou a meta, eu vou colocar na minha projeção de preços não a meta que você alterou, mas o teto da nova meta. Portanto, vai voltar a taxa de juros mais alta novamente. Porque se você mudou a meta por não atingir... Olha que coisa, como lembra da Dilma isso daqui. Pois é. Como você mudou a meta porque não atingiu a meta, ora, então você vai mudar a meta novamente. Aí você dobra a meta. Aí você dobra a meta. Então não pode mudar a meta. A meta, e de novo, o Banco Central falou, nós estamos mirando 3%. E não brigue com o Banco Central. Quem mandou o Banco Central é assim que funciona. O Conselho Monetário Nacional determinou 3%, trancou a porta do Comitê de Política Monetária e falou, faz o que tem que fazer para chegar a 3%. Aí vai o Haddad e fala, talvez 3,5%, 3,2%. Meu filho, você determinou 3%. 3% é 3%. Não é 4,5%, não é 5%, não é 4%. Não é 3,5%, é 3%. Na horizonte relativo prestativo para a política monetária, a meta da inflação está 3,2%, já adotando os R$ 1.500 de benefício de imposto de renda. Já está aí. Está chegando, está chegando. Então, se não é para janeiro, deve vir para a próxima reunião do cupom. Provavelmente. Mas agora ele botou água no chope falando 3 vezes, como ele falou na última ata da reunião, não essa, nessa ele falou de novo, que a taxa de juros vai ficar por um período bastante prolongado. Bastante prolongado não é janeiro. Então ele botou e deixou a Bolsa acontecer o que aconteceu. É que a gente tem mania muitas vezes, sabe, Rafael, de torcer. Isso é um problema. Isso é um problema, a gente torce. O mal do homem é a expectativa. Se Deus quiser, vai dar certo.
Eu acho que... O investidor torcedor, né? Eu vi um comunicado do Doves. Aí você olha na ata que o cara escreveu, não nessa, na outra. 3 vezes que vai manter a taxa de juros alta por um período bastante prolongado. Não, ele vai baixar no próximo mês. Como é que ele vai baixar no próximo mês? Então o comunicado foi horroroso. Sim. Então ele manteve a plenitude do comunicado, falou bastante prolongado e repetiu na ata do cupom de hoje. Pois é. Bateu de novo no fiscal, falou de novo que precisa de política monetária e fiscal harmoniosa, isso já repete as 5 atas. Obviamente que a política fiscal e a monetária não estão harmoniosas. Falou que a desancoragem das expectativas inflacionárias ainda é um processo que piora o custo de desinflação. Falou que o prêmio de risco, por causa da dinâmica da dívida pública, piora as condições. Falou, se eu não me engano, que cenários, ou melhor, segmentos econômicos que têm maior elasticidade de crédito tendem a piorar, ou melhor, não ir tão bem como cenários, ou melhor, segmentos que têm a elasticidade mão de obra. Isso ele falou, isso ele repetiu. Mas agora, para mim, o mais importante foi que ele repetiu de novo 3 vezes que vai ficar prolongado ou melhor, que vai ficar alto por um período bastante prolongado, afastando janeiro da mesa. E aí, justamente essa situação, né? Quando se afasta janeiro da mesa, puxa muito essa lógica de que a expectativa complica, né? A galera tava nessa ilusão, e aí, vai lembrar, inclusive, você falou uma coisa, né, professor, sobre essa expectativa dos 3%. Os 3%, galera, não são 3% no fim desse ano. São 3% no segundo trimestre de 27. Isso, que é o que ele está esperando. Então, 3,2. 3,2 é que está hoje, né? A expectativa é que hoje chegue a 3. Então, o que é o mercado? O mercado nada mais é do que aquele seu amigo no bar que chega e tem lá aquele tabuleiro de dardos. Sabe os dardos? E ele tá ali, ele dá os 3, 4 passos para trás, ele precisa acertar no meio ali para ganhar o jogo, certo? Nesse momento, ele está acertando um pouquinho acima do meio. Ele precisa acertar naquela meiuca ali. Por quê? Porque é uma expectativa, ele está distante do negócio, certo? Não é tipo no fim desse ano, porque fim desse ano... Aliás, um ponto importante de deixar claro aqui é o seguinte, a meta é 3%. Ninguém está falando mal porque ele está 4,5%, 4,46%. Por isso que você tem uma meta com margem de tolerância. Mas a margem de tolerância é para acomodar eventuais choques. Agora, me diga, você ficou 10 meses tomando choque? Isso foi uma falha da política monetária. Porque 10 meses tomando choque com a inflação acima da teto da meta, isso não é choque. É que nem você fala, você botou o dedo na tomada, tomou um choque. Isso é um choque. Aprendeu. Utiliza lá uma variável na regressão econométrica. Colocou o choque de novo, o dedo de novo, isso não é mais um choque, isso é uma estupidez. Isso é um erro. Então é uma variável que você deixou de colocar no modelo. Então você tem que colocar essa variável, que obviamente, não estou falando mal do modelo do Banco Central, longe disso, mas que o intervalo de tolerância é para acomodar choques, não para atingir o teto da meta. Nós já cansamos de falar isso daqui, o Banco Central cansou de falar isso daqui, mas existe a narrativa de muita gente falando, atingindo o teto da meta. Tá bom, então me dá 4,5% do teu salário todo ano. 70% da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos por ano. Verdade. 1 a 2 salários mínimos por mês, perdão. Por mês, por ano é... Por ano é demais. O que você acha dessa pessoa que não sabe investir numa NTNB ou numa LFT? Como é que ele vai se proteger? E é um empregador informal. Ele vai perder. Assim como aconteceu na época da Dilma. A Dilma forçou o Tombini a baixar a taxa de juros, que ela queria o PIBão. Sim. Baixou a taxa de juros, a inflação bateu 10%. A inflação bateu 10%, o consumo caiu, o PIB caiu 3,5% para 3,6%. Poxa vida, será que nós não aprendemos? Só faz 10 anos isso. Só faz 10 anos
Vocês já estavam no mercado, vocês já estudaram isso no mercado há 10 anos atrás. Mesmo quem está se formando agora. Você falou, olha, o que aconteceu em 2015 quando o PIB caiu 3,5% e 3,6% em 2015 e 2016? Foi a intervenção da Dilma em cima de Tombini. E aí isso é muito interessante. Não, né? estou dizendo, pelo amor de Deus, que Lula vai intervir no Galípolo. Sim. Não estou dizendo isso, não é isso. Até porque a gente teve alguns projetos importantes que passaram, né, nesses últimos anos, dependência do Banco Central, por exemplo, né, que rolou, que ajuda muito, né, a gente poder investir, independente, por exemplo, de quem ganhar a próxima eleição, mesmo se for Lula ou se for Flávio Bolsonaro, Tarcísio, whatever, quem se mantém como presidente do Banco Central até a renovação da gestão é o Gabriel Galípolo, ou seja, meio que não importa, é justamente para a gente tentar evitar esse tipo de embate E é um político, colegiado. né? É um colegiado. Outro dia eu estava conversando com um economista e falou o seguinte, ele falou, olha, eu acho que o Gabriel Galípolo ele está sendo cada vez mais hawkish porque ele quer tirar aquela fama de que ele poderia ser dovish por causa de Lula. Eu falei, mas como que ele está botando isso daqui? O voto é unânime. O colegiado inteiro votou a favor. O colegiado votou inteiro a favor. Então ele não está fazendo isso para tirar a fama de bonzinho que o mercado achava que ele o teria porque ele foi escolhido pelo Lula. O colegiado inteiro votou a favor da manutenção de 15%, não foi só o Galípolo. Sim. Então brigue com todo mundo. Sim. Mas é que na hora briga só com o Campos Neto, briga só com o Galípolo, queima a cabeça de Campos Neto, como a gente fala, aqueles vendedores de miçanga da Paulista, que gosta de queimar a cabeça, que não tem Peraí, calma. Se segura. coisa nenhuma, Você vai ficar que entende nervoso. de política monetária, mas gosta de falar, vergonha é essa taxa de juros no Brasil. Isso é o termômetro. O Brasil está com febre, não adianta.